Ontem, e acho que uma das coisas mais interessantes que tem quando a gente recebe um teólogo da envergadura, por exemplo, o Dr. George Bray, é a oportunidade que a gente tem de conversar e aprender sobre muitas coisas que têm acontecido no contexto, inclusive atual da teologia. E ontem a gente estava conversando e eu perguntei para ele: Dr. Bray, dos teólogos que o senhor conhece hoje, dessa nova geração, o senhor teria um nome para nos indicar, alguns nomes? E ele prontamente nos falou de Timothy Ward. Timothy Ward é o autor desse livro Teologia da Revelação, as Escrituras como Palavras de Vida. Eu batalhei muito, e o Sérgio sabe disso, para que esse livro chegasse em nossas mãos, porque eu acredito que é um texto escrito não só por um jovem teólogo bem preparado. Ele foi orientando do Kevin Van Hooser, e boa parte do pensamento do Van Hooser transparece aqui nesse livro, não é? Mas ao mesmo tempo é um pastor envolvido com a igreja, é um presbítero envolvido com a igreja. E uma das teses bonitas deste livro é de que a palavra, ela não é só, não é, um borrão ou algo, um som que sai, não é? Mas a palavra, ela é também um agir, ela também é um fazer. E é um texto maravilhoso para quem está envolvido com o ensino da palavra, pregação da palavra. É um livro que eu encorajaria você, professor de seminário, você que lida o tempo todo com textos bíblicos, não é? Que trabalha, não é, com a reflexão e com a mente focada na palavra de Deus. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. E ele é curto, tá bom? É um bom livro e eu acredito que ajuda muita gente no nosso ministério, na nossa caminhada. O segundo livro também nessa esteira de publicações voltadas para o estudo da palavra de Deus, tem aqui o lançamento, não é? Do Tim Keller, a pregação, comunicando a fé na era do ceticismo. Eu sempre tenho, nas oportunidades que eu tenho de indicar esse livro, avisar os leitores que talvez, na minha opinião, a maior preciosidade deste livro está nas notas de rodapé. As notas de rodapé desse livro aqui são de 4, 5 páginas. Nas notas de rodapé você vai ver, por exemplo, o Tim Keller dizendo como ele estabelece, não é, os temas que ele vai trabalhar na igreja, como que ele organiza a exposição bíblica da igreja, como ele separa a agenda de pregações do ano todo da igreja. Você vai ver indicações bibliográficas, desde aquelas mais, eu diria assim, eruditas e super sofisticadas, aquelas, não é, bem profundas, mas ao mesmo tempo com uma linguagem mais acessível, com dicas de leitura, com sugestões preciosíssimas. Então eu queria indicar com muita ênfase esse livro sobre a pregação do Tim Keller, mas chamando a sua atenção principalmente para ver como um bom livro também se esconde nas notas de rodapé. Eu entendo que o Tim Keller, com essas notas aqui, nos entregou 2 livros em um. Então, se você quer economizar, você compra um livro com 2 livros dentro. Nós temos uma série, não é, de comentários bíblicos, série Comentário Expositivo. A gente já tem aqui Romanos, 1 e 2 Samuel, vem mais comentários dessa mesma linha que serão disponibilizados. Esses comentários, todos eles têm uma abordagem muito mais, eu diria assim, numa linguagem contemporânea, numa linguagem mais próxima do nosso dia a dia, com exemplos, ilustrações, aplicações muito próximas do nosso contexto, da nossa época. Então, se você procura um comentário bíblico que te dê algumas inspirações, insights, com relação a aplicações do texto bíblico, com leituras bem cuidadosas do texto bíblico, eu quero indicar essa série que começou já desde o ano passado, não é isso, Sérgio? E que a gente vai continuar publicando, e a gente já tem pelo menos 2 volumes
dessa série Comentário Expositivo. A penúltima sessão de livros que eu quero indicar tem como tema ética, e eu tenho aqui 2 bons livros de ética. Um do David Platt, que recentemente esteve aqui no Brasil, Contra a Cultura, um chamado compassivo para confrontar o mundo de pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfãos e pornografia. E do outro lado, o livro do Walter Kaiser Jr., O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, um guia bíblico para a pregação e ensino. São 2 livros sobre ética, os 2 tratam de problemas contemporâneos de uma maneira muito impressionante, só que são 2 perspectivas diferentes. Uma é a perspectiva de um erudito, da teologia bíblica, que trabalha com exegese bíblica de alto padrão, de alto nível, e o outro tem uma formação mais voltada para filosofia, para missiologia, e tem uma abordagem diferente das questões éticas. Se você quer trabalhar as questões éticas de perspectivas diferentes, seja de uma perspectiva mais bíblica, eu indicaria o livro do Kaiser Jr. Se você quer uma perspectiva mais missiológica, que tem alguns aportes filosóficos, o livro do David Platt, Contra a Cultura. Fica aí a dica dos 2 livros de ética. Encerrando a nossa sessão de indicação de livros, eu queria mais uma vez indicar um livro do Tim Keller. Esse é dedicado à oração, é a experiência dele a partir de uma tensão que ele viveu por conta da própria enfermidade que ele enfrentou durante uma fase da vida dele, e que reestruturou a maneira de ele pensar a teologia da oração. Então eu queria indicar esse livro para aqueles que querem desenvolver uma reflexão sobre teologia da oração e como a oração ela pode ser entendida de uma maneira teológica, e como a oração ela envolve esse movimento teológico. Muitas pessoas acham que oração ela é um completo descompromisso com a teologia, e não é. Aliás, tem um padre do deserto chamado Evagrio Pôntico. Ele dizia o seguinte: se és teólogo, verdadeiramente oras. Se oras, és verdadeiramente um teólogo. Então é interessante como o Tim Keller faz reviver essa ideia da oração e da teologia como elementos constitutivos da piedade cristã, não são divorciados e que, portanto, devem fazer parte do nosso itinerário de devoção espiritual diária. Então fica a dica aí, se você está procurando um livro mais devocional, voltado para a vida de oração, esse é o livro que eu indicaria hoje. Para encerrar, eu queria indicar esse monumento que a Vida Nova, e em especial aqui a Shed Publicações, acaba de oferecer para o nosso público brasileiro, que é a obra do Dr. Gerald Bray, História da Teologia Cristã. Eu acho que isso foi em outubro, se não me falha a memória. Se não foi em outubro, o Sérgio vai me corrigir depois. Mas quando eu estava nos Estados Unidos, eu participei de uma conferência aqui no Brasil, voltando para o Brasil, e foi a ocasião que a gente encontrou com o Dr. Shed antes dele falecer. Então, estava lá com o Sérgio, etc. E foi o dia que a gente estava conversando sobre esse ano, sobre essa conferência. E ele estava terminando de ler esse livro, e ele falou com uma empolgação incrível deste livro. Foi uma maneira muito encorajadora do Dr. Shed para a leitura desse livro. Eu lembro que na época a gente estava preocupado, falando com o Dr. Shed e tal, mas o senhor acha que não precisaria trazer um tradutor? Aí ele, com aquele jeito dele: meu irmão, Dr. Bray é poliglota. Se ele falou que ele vai falar em português, ele vai falar em português. E foi nesse dia que a gente também conheceu um pouco do trabalho do Dr. Bray, principalmente essas novas publicações que agora a gente já tem disponível em português, e em especial essa obra que eu acho que ela eu diria assim,
singular hoje no nosso contexto de tratamento da história do dogma, ou da história da teologia cristã, ou da história da doutrina cristã. E o que eu acho incrível e que faz parte da maneira do Dr. Bray escrever é a clareza. Isso você vai encontrar no livro que você já deve ter observado, que a gente publicou também, que é sobre Jesus Cristo, um livro pequenininho que eu usei na minha igreja com universitários, com uma linguagem clara, mas ao mesmo tempo com uma profundidade, um conhecimento muito, muito aprofundado. E esse livro não foge à regra. Esse livro representa exatamente isso. Se você está aqui no curso, está aqui na conferência e diz assim: puxa vida, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais de teologia, mas você ainda se pega, não é, tropeçando em alguns conceitos teológicos que você ainda não consegue entender, termos em latim, termos em grego, que você olha, quando você escuta aquele termo, você fala, não entendi. Dr. Bray apresenta nessa obra esses termos, sempre explicando, sempre esclarecendo, sempre dando exemplos com uma clareza que facilita muito a nossa entrada nesse universo rico, gigantesco, que é a história da doutrina cristã, e no caso aqui o título ficou História da Teologia Cristã. Então eu queria indicar com muita, muita ênfase a leitura do História da Teologia Cristã. Sem delongas, eu queria chamar o autor do livro para que viesse aqui à frente. Nós vamos orar mais uma vez e depois dessa oração nós vamos ouvi-lo mais uma vez nessa noite. Dr. Bray, por favor. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez para que Deus fale conosco. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir mais uma vez o Dr. Bray hoje aqui conosco. Obrigado pela sua instrumentalidade. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo gesto tão respeitoso com o qual ele prontamente se propôs a oferecer-nos a sua reflexão e o seu entendimento em nossa própria língua. Senhor, eu quero te agradecer pela humildade, pela firmeza com que ele prontamente aceitou o convite e pela maneira tão honrosa como ele tem nos tratado aqui, Senhor. Te agradeço pelo exemplo que ele nos tem dado, pela vida dele, e mais uma vez pedimos, nos dê a oportunidade de captarmos aquilo que ele com tanto carinho e com tanto esforço preparou para nos entregar hoje aqui nesse lugar. Assim oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Jonas, pela introdução, sobretudo do meu livro. Jonas dizia que o livro é muito claro, que explica a teologia da maneira clara e explícita para vocês. Mas, infelizmente, o título da minha palestra hoje de noite é a hermenêutica da reforma. E cumpri imediatamente que a palavra hermenêutica é longe de ser uma palavra clara. É um termo usado pela gente que já entrou no nevoeiro acadêmico. Vocês provavelmente não compreendem o sentido, mas a hermenêutica é um termo técnico que descreve os princípios da interpretação da Bíblia. Vou falar esta noite sobre esse tema, que é o tema da interpretação da Bíblia pelos reformadores. A Bíblia foi naturalmente o fundamento, o ponto central de toda a reforma protestante. Até hoje,
temos a Bíblia na igreja, a Bíblia que é a fonte da nossa doutrina e que controla nossa pregação, que controla nossa missão no mundo. E por isso, naturalmente, a hermenêutica, os princípios de interpretação dos reformadores são muito, muito importantes para nós, de compreender como eles entendiam a palavra de Deus. O fato de toda geração de pensadores ser moldada pela obra de seus predecessores e não ser compreendida sem eles é hoje lugar comum. Os reformadores protestantes do século XVI não foram exceção à regra. Criados em uma igreja formatada por desenvolvimentos intelectuais que remontavam a mais de 1000 anos, o efeito cumulativo dessa longa tradição fica evidente em seus escritos. A influência mais antiga e persistente sobre eles vinha da tradição monástica, que fizera da preservação da Bíblia uma das suas atividades mais importantes. Monges copiavam os antigos manuscritos e os anotavam para uso devocional. Liam as Escrituras sem parar e de maneira sistemática, de modo que no decorrer de um ano ou dois cobriam o texto inteiro. Seus pregadores expunham a Bíblia basicamente como uma revelação de Cristo, mesmo quando sua presença no texto estava longe de ser óbvia. Isso era um problema em especial no Antigo Testamento, do qual se interpretava algumas partes em termos alegóricos, a fim de revelar uma dimensão cristológica com frequência difícil de encontrar. De acordo com os princípios da alegoria, a Bíblia tinha vários níveis de significado. Como o ser humano, composto de corpo, alma e espírito, a Bíblia tem os sentidos literal, moral e espiritual que lhes correspondem. Além desses três, havia um quarto sentido, conhecido como anagógico. Isso é um termo técnico, anagógico, para descrever a vida dos bem-aventurados no céu. Desses quatro sentidos, o literal era o mais óbvio e, se satisfatório, aceito do jeito que se apresentava. A doutrina cristã se fundamentava sempre no sentido literal do texto e era utilizada como um padrão segundo o qual se julgava a validade dos demais sentidos. Isso é o sentido literal, o sentido normal era o sentido básico. Lia-se a maior parte do Novo Testamento literalmente, como um relato preciso da vida de Jesus do início da Igreja. Mas se o sentido literal de determinado texto fosse obscuro ou inaceitável por algum motivo, os intérpretes recorriam a um dos níveis da alegoria a fim de lhe dar sentido. Por exemplo, o Salmo 137, versículo 9, diz: Feliz aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. O salmista escrevia sobre o exílio na Babilônia e expressava rancor
contra a nação que destruíra Jerusalém e levara o povo cativo. Todavia, mais tarde seus leitores, em especial os cristãos, consideraram imoral essa explosão impetuosa. Como poderia alguém ser abençoado por Deus matando crianças? A resposta para o problema foi dizer que o verso precisava ser lido como uma alegoria moral. O contexto não era o conflito histórico entre Babilônia e Israel, mas a batalha espiritual da alma contra o pecado e o mal. As crianças não deviam ser entendidas como seres humanos, mas como as tentações para pecar que invadem a alma. O cristão tem de lutar contra elas e condená-las à morte antes que se tornem poderosas o suficiente para tomar o controle da sua vida. É um bom conselho pastoral. Mas há que se discutir se foi mesmo o que o salmista quis dizer. De semelhante modo, os adeptos das alegorias argumentavam que a maior parte das diversas referências do Antigo Testamento a Jerusalém e Sião pretendiam ser entendidas de maneira espiritual ou anagógica. Inspiravam-se no Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não se negava o sentido literal do texto, mas ela era considerado basicamente irrelevante. Ninguém na igreja medieval se importava com a localização geográfica de Jerusalém terrena. Para eles interessava a proteção do Senhor, tanto nesta vida quanto na eternidade. A cidade era uma imagem da presença de Deus no meio do seu povo. E desse modo, os intérpretes monásticos conseguiam dar uma aplicação pastoral significativa ao texto. É sempre a questão de aplicar o texto à vida pessoal. Isso é o motivo da alegoria. Esse método de leitura da Bíblia alcança seu nível mais elevado na interpretação do Cântico dos Cânticos, provavelmente o livro do Antigo Testamento mais popular na Idade Média. O que parecia um poema erótico era lido como uma alegoria de Cristo e sua noiva, entendida de várias formas como a alma do crente ou como a igreja. Para dar ao menos um exemplo bastante conhecido, Bernardo de Claraval, no século XI, pregou 86 sermões sobre esse livro, sem jamais passar do capítulo 3, versículo 5. Chegou a dedicar 8 sermões ao primeiro verso, que diz: beija-me ela como os beijos da sua boca. Aqui um desafio para os pastores de pregar 8 sermões sobre esse versículo, não 8. Isso nos parece incrível. Mas quando entendemos como Bernardo lia o texto, somos capazes de avaliar como ele conseguiu essa façanha. Para Bernardo, o homem que fala nos cânticos não era Salomão, mas Cristo, o sobreexcelente filho de Davi. O filho de Davi
histórico Salomão, o filho de Davi espiritual, Jesus Cristo. A mulher a quem ela se dirige era o crente. Eu beijo o sopro do Espírito Santo. Portanto, Bernardo estava dizendo que Cristo derrama o Espírito sobre a Igreja e seus membros, fazendo da sua exposição um estudo da vida cristã. Nesse aspecto, ele tem sido muito valorizado por gerações de cristãos, incluindo os reformadores, que o consideravam o mais espiritual dos intérpretes medievais das Escrituras, citando-o com frequência como inspiração para seus ensinamentos. A partir de uma perspectiva hermenêutica, a interpretação alegórica pode ser comparada à astrologia. A astrologia é uma combinação da ciência objetiva da astronomia. A astronomia é uma ciência com algo mais subjetivo, ou a profecia, uma possibilidade, ou o que hoje chamamos de aconselhamento pastoral. Gente que lê horóscopo não o faz como o intuito de se informar sobre o movimento das estrelas. Por elas isso não importa. Mas para obter orientação para a vida diária. De semelhante modo, quem dava ouvidos a homens como Bernardo de Claraval desejava instrução sobre a vida do Espírito, acreditando ser possível encontrá-la no texto bíblico. O problema para esse pessoal era que o sentido literal do texto não tinha aplicação prática em suas vidas. Que lhes importava a mulher que Salomão beijara tantos séculos antes? Se aquilo era a palavra de Deus, então ela tinha de lhes falar na situação presente, e a interpretação alegórica era uma forma de assegurar isso. Contudo, ao mesmo tempo que Bernardo de Claraval pregava seus sermões alegóricos, um desdobramento muito diferente tinha lugar nos cursos de Direito de Bolonha e Paris. Em Bolonha, um monge chamado Graciano codificava o cânon legal da Igreja, sobre o qual repousava a autoridade e a jurisdição do papado. Em Paris, Pedro Lombardo criava uma teologia sistemática baseada nos escritos dos pais da Igreja, em especial de Agostinho. O trabalho de Graciano surgiu como o Decretum, título do livro, Decretum, compondo o âmago do que mais tarde se desenvolveu na Corpus Juris Canonici, corpo de direito canônico, a enciclopédia básica de lei canônica que permaneceu em vigor na Igreja Católica até 1917. Pedro Lombardo redigiu suas sentenças, o nome do seu livro, em 4 livros, adotados como material didático teológico padrão nas universidades e sobre os quais todo professor certificado tinha de escrever uma dissertação de doutorado, incluindo Tomás de Aquino e Martinho Lutero. Martinho Lutero escreve uma tese de doutorado sobre Pedro Lombardo. Tanto para Graciano quanto para Pedro, o sentido literal da Bíblia era de longe o mais importante. Graciano adaptou as leis do Antigo Testamento às necessidades da Igreja cristã, considerando o sacerdócio católico equivalente ao judaico.
Ambos eram separados da sociedade mais ampla. Em Israel, os sacerdotes vinham da tribo de Levi, que não tinha terra própria. Na igreja dos sacerdotes se esperava o celibato, de modo que não tinham filhos capazes de herdar a propriedade da igreja a eles confiada. O batismo equivalia à circuncisão e à ceia do Senhor, a Páscoa judaica. Como os antigos israelitas pagavam 1/10 de seus rendimentos aos sacerdotes todos os anos, também se esperava que os cristãos fizessem o mesmo para o sustento do ministério da igreja. Os reis cristãos eram comparados aos reis de Israel. Alguns bons, na maioria maus, mas todos escolhidos e ungidos por Deus para reinar sobre seu povo. Rebelar-se contra eles era pecado. Aconteceu então que depois de 1200, duas forças concorrentes operavam na Igreja Romana. A tradicional influência monástica recebeu novo fôlego com a criação de novas ordens de monges, as quais deram o máximo de si para recuperar o espírito de simplicidade que acreditavam ter caracterizado a Igreja primitiva. As escolas emergentes de Direito e Teologia se consolidaram em universidades. Essa é a fundação das primeiras universidades, onde os estudantes aprendiam os métodos de debate que caracterizariam a vida acadêmica por séculos. Foram essas as pessoas que propuseram perguntas para a discussão teológica. Perguntas como, por exemplo, Adão tinha umbigo? Quantos anjos conseguem ficar de pé sobre a cabeça de um alfinete? Hoje rimos quando ouvimos esse tipo de coisa, mas o método delas era sério. O debate sobre o umbigo de Adão, na verdade, tinha a ver com criação versus evolução. Uma discussão que permanece viva até hoje. De semelhante modo, a pergunta sobre os anjos tinha a ver fundamentalmente sobre o relacionamento entre espírito e matéria, o qual também podemos entender. As formas mudaram, mas a substância permanece muito parecida hoje como na época. A tradição monástica conseguiu conciliar o sentido literal das Escrituras com os diferentes níveis de interpretação alegórica, porque não tentou aplicar o texto bíblico fora do âmbito da devoção diária. Advogados e teólogos, no entanto, precisavam usar a Bíblia na administração da igreja e na organização da sociedade, o que era muito mais complicado. Ambos se voltavam para a Bíblia como a fonte máxima de suas doutrinas, mas essa fonte era suplementada pelos decretos legais dos concílios eclesiásticos e do papado, bem como pelos escritos teológicos dos pais da Igreja. Era inevitável que os estudiosos medievais descobrissem diferenças de opinião nesse material secundário, e novas disputas surgiram. Se duas fontes discordassem, qual seria a mais importante? Em teoria, a Bíblia era a autoridade suprema, mas ela não fazia menção a todos os problemas que precisavam ser resolvidos. Por exemplo, nada dizia sobre a ordenação a sacerdócio,
ou sobre o santo matrimônio. Com que idade um homem podia se tornar padre ou desposar uma mulher? Ela podia fazer as duas coisas ou tinha de optar por uma ou outra? Questões viventes no medioevo que não são resolvidas na Bíblia. Foi para resolver essas dificuldades e outras semelhantes que a lei canônica e a teologia sistemática continuaram a se desenvolver, fundamentadas no alicerce das Escrituras, mas com frequência indo muito além. Isso parece errado e até escandaloso para nós, mas para muita gente na Idade Média, o aparecimento dessa tradição legal e teológica foi considerada bênção de Deus. Na Igreja do fim da era medieval, as Escrituras e a tradição coexistiam, mas pelo fato de uma ser fixa ao passo que a outra continuava a crescer, a se desenvolver. Isso é que a Bíblia era fixada, naturalmente, não crescia, mas a tradição crescia depressa ou devagar, mas crescia. Continuava a crescer, a se desenvolver, foi a tradição que se tornou mais importante na prática. Em teoria, a Igreja cabia considerá-la como uma interpretação da Bíblia, mas não demorou muito e ela estava formulando as próprias doutrinas com pouco ou nenhum suporte bíblico. Para isso, ela às vezes recorria a modelos de alegoria que adaptava para usos dogmáticos, embora isso nunca tivesse sido feito no passado. Foi desse modo que doutrinas como a concepção imaculada da Virgem Maria, a transubstanciação e o purgatório entraram na teologia da Igreja e se estabeleceram na devoção popular, embora Pedro Lombardo nada tivesse dito sobre essas coisas. A resistência a essa tendência não era desconhecida, mas teve grande insucesso. Tomás de Aquino negou a concepção imaculada de Maria, mas não conseguiu impedir que a crença nela se espalhasse. John Wycliffe negou a transubstanciação e justificou sua posição apelando para a Bíblia como a única autoridade em matéria de fé e doutrina. Mas sua objeção foi rejeitada e ela acabou condenado como herege. A opinião predominante afirmava que se havia um aparente conflito entre a Bíblia e o ensinamento da Igreja, era porque a Bíblia não estava sendo lida de maneira adequada. A Igreja tinha o poder e a responsabilidade de interpretar a Bíblia para o povo, desencorajado efetivamente a lê-la devido ao perigo de que caísse em erro. Antes da invenção da imprensa, praticava-se esse tipo de censura com relativa facilidade. Os livros eram raros e caros e havia poucas traduções da Bíblia, além da Vulgata Latina, texto oficial da Igreja. Esse era o estado da Igreja e sua teologia no início do século XVI. Mas as forças da mudança começavam a se fazer sentir e os padrões tradicionais de vida eclesiástica medieval não podiam conter o novo espírito de descoberta e invenção em andamento. Dois desdobramentos em particular possibilitaram essa disseminação.
O primeiro foi a invenção da imprensa. Johann Gutenberg publicou sua Bíblia em latim em 1456. E no fim do século XV, os livros impressos estavam se tornando um novo meio de comunicação. Garantiam que a elite educada da Europa Ocidental pudesse ler as mesmas coisas ao mesmo tempo, uma revolução da informação comparável à criação recente da internet. O segundo foi a redescoberta de um vasto estoque de conhecimento antigo anteriormente ignorado ou inexplorado. A isso chamamos de renascimento, caracterizado por uma tendência cada vez mais secular, embora não irreligiosa, geralmente conhecida como humanismo. Os estudiosos humanistas da Renascença tinham consciência de que eram homens novos, atuando em um mundo desconhecido para seus ancestrais. As grandes descobertas feitas ao mesmo tempo por exploradores espanhóis e portugueses só lhes fortalecia a convicção. Durante séculos, estudiosos haviam debatido se a Terra era redonda ou plana. Mas os homens da Península Ibérica deram um basta a essa discussão circumnavegando-a. Ninguém captou o espírito da época melhor do que o grande poeta que escreveu sobre a própria nação. E cito: "Mas entanto que cegos e sedentos, andais de vosso sangue, gente insana, não faltarão cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana. Da África até marítimos assentos, e na Ásia mais que toda soberana. Na quarta parte nova é o Brasil, os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara." Esse mais mundo houvera. Raras vezes uma geração teve mais consciência do rompimento com seu passado do que dos humanistas renascentistas. E a Igreja não podia fugir ao impacto do novo aprendizado. Em pouco tempo, tudo estava sendo contestado, e não menos a autoridade do Papa, que na data recente de 1494 dividira o mundo entre Espanha e Portugal como se tivesse um mandato divino. Martinho Lutero pertencia a essa era de contestações, e quando desafiou o papado, o princípio recebeu muito mais apoio do que qualquer reformador anterior. Os reformadores nunca afirmaram ter descoberto algo novo. Pelo contrário, argumentavam que não tinham feito mais do que recuperar o antigo ensinamento da Igreja, retornando às fontes e lendo-as por si mesmos. Por outro lado, os reformadores também acreditavam que alguma coisa dera muito errado com a teologia da Igreja. Os estudiosos divergem quanto a se pensavam que a Igreja estava ensinando falsa doutrina, propositalmente, ou apenas obscurecendo a verdade ao incentivar práticas devocionais deploráveis. Mas todos concordam que muitos cristãos do século XVI se sentiram confusos quanto à verdadeira natureza da graça e da salvação. Isso ficava mais evidente no nível da piedade popular. Mas não só a Igreja não estava fazendo nada para corrigir o problema,
como em alguns casos, por exemplo, na venda de indulgências, ela estava manipulando a credulidade das massas em benefício próprio. Os reformadores acreditavam que a resposta para esse problema era o retorno ao ensino da Bíblia como autoridade suprema para a Igreja. Sua mensagem fundamental era bastante clara. As Escrituras ensinavam que o cristão é justificado só pela fé, e que a Igreja era o corpo místico de todos os fiéis. Queixavam-se de que o papado obscurecera esse ensinamento e que os papas haviam se estabelecido como ditadores a ensinar o que bem entendessem. Como os falsos apóstolos que atormentavam as igrejas gálatas, o Papa e seus apoiadores estavam impondo regras e regulamentações sobre os crentes que subvertiam o significado do Evangelho. Foi sob essa luz que Lutero reagiu contra a tradição da Igreja, a qual acreditava estar consagrada na lei canônica. Não, a toda ela supervisionou a queima dos livros da lei canônica em Wittenberg no ano de 1520. Não foi apenas um ato de rebeldia contra o papado, mas também uma afirmação do princípio da sola Escritura. Para Lutero e seus seguidores, só a Bíblia era a fonte da doutrina cristã. A primeira geração de reformadores se preocupou em estabelecer esse princípio da sola Escritura, como que pretendia que tudo que não pudesse ser provado a partir do texto bíblico não deveria ser convertido em exigência da fé cristã. Talvez a melhor declaração do que a sola Escritura significava para eles seja o resumo apresentado por Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária, no quinto dos seus 42 artigos sobre a religião. Ele diz: as Escrituras Sagradas contêm todo o necessário à salvação, de modo que seja o que for que não possa ser lido nela, nem provado por ela, embora às vezes recebido pelo fiel como piedoso e benéfico para a ordem e a decência, ainda assim nenhum homem deve ser compelido a crer nisso como um artigo de fé, ou reputá-lo como condição para a necessidade de salvação. Ao lidar com questões de cânone e de precisão textual, a primeira geração de reformadores não estava fazendo nada inédito, mas tomando partido em um debate que começara mais de um milênio antes. A segunda geração, no entanto, motivada pelo apelo às Escrituras, sola Escritura, que marcou a reforma desde o início, avançou para uma concepção diferente do que essa doutrina significa para a sua teologia. A primeira geração se contentara em dizer que a Bíblia é a palavra de Deus em forma escrita e que tudo que não pode ser encontrado nela não deve ser imposto aos cristãos como objeto de fé. Mas quando se tratava de coisas sobre as quais a Bíblia não falava, toleravam a diversidade. Isso é a primeira geração. Toleravam a diversidade. Por exemplo, estavam preparados para aceitar formas diferentes do governo eclesiástico, considerando os sistemas episcopal, presbiteriano e congregacional igualmente válidos. Cada igreja local
era livre para decidir sobre a forma que melhor lhe convinha. Mesmo em questões de doutrina, os reformadores às vezes podiam ser flexíveis. Todos acreditavam que o Novo Testamento ensinava que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas Calvino declarou de maneira explícita que o uso de palavras como pessoa e trindade constituía uma tradição da Igreja e não parte da revelação divina. Ele acreditava que fosse verdade, claro, e defendeu a doutrina trinitária contra um homem como Miguel Servet, que a rejeitava em bases filosóficas e desconfiou daqueles que rejeitavam a tradição da Igreja sem um bom motivo. Argumentava que a expressão tradicional da Trindade era a melhor maneira de exprimir o que era ensinado com clareza nas Escrituras, mas estava preparado para reconhecer que isso não tinha a força da revelação em si, a qual, no contexto do tempo, era uma posição relativamente liberal de se adotar. A abordagem de Calvino se baseava na crença de que questões não expressas abertamente na Bíblia eram dogmaticamente indiferentes e deveriam ser classificadas como adiáfora. Adiáfora é termo grego por indiferente, não importa. Muito do que antes fora declarado ortodoxo, portanto compulsório, graças a uma invocação à tradição, agora entrava nessa categoria. Mas às vezes era difícil decidir se determinada prática era concorde com a Bíblia ou não. Por exemplo, a devoção a Maria como a Mãe de Deus podia ser permitida em uma igreja baseada na Bíblia, onde tal devoção não está registrada. O batismo de bebês era uma prática bíblica, embora não houvesse nenhum exemplo claro disso no Novo Testamento. Novas questões na época da Reforma. Onde se admitia o princípio da adiáfora, diferenças desse tipo podiam ser acomodadas, porque as pessoas tinham permissão para agir de acordo com a própria consciência. Como os primeiros cristãos eram livres para seguir a lei judaica, desde que não tentassem impô-la aos outros. Essa tolerância relativa não sobreviveu até a próxima geração, porque os princípios básicos da teologia sistemática se tornaram sutilmente diferentes. As primeiras confissões reformadas tinham seguido o padrão antigo e medieval, começando com a doutrina de Deus e seguindo até a doutrina das Escrituras. Mas na segunda confissão helvética suíça de 1566, a doutrina das Escrituras ocupou o primeiro capítulo da exposição teológica, sobre o fundamento de que a Bíblia era a fonte da qual todas as outras doutrinas cristãs se derivavam. Em teoria, isso queria dizer que se alguma coisa não era encontrada na Bíblia, tinha de ser rejeitada, coisa que nem sempre foi possível na prática. Na questão do governo eclesiástico, por exemplo, os teólogos reformados da segunda geração viram-se obrigados a dizer que o Novo Testamento prescrevia uma ordem em particular, a qual, portanto, queriam impor sobre todas as igrejas. Mas se essa ordem era, dizemos, o presbiterianismo,
em que igrejas individuais faziam parte de uma associação mais ampla, representada por um presbitério comum, ou se era o congregacionalismo, em que cada igreja local se governava, não se chegou a um acordo. O resultado foi a divisão, pois cada lado insistia em que sua visão era a única correta. Desse modo, a flexibilidade dos reformadores originais se perdeu e só a Escritura passou a ser aplicada de formas que pareceriam estranhas a Lutero ou Calvino. A verdade é que a segunda geração de teólogos reformados não contava com nenhuma categoria de adiáfora, de coisas indiferentes. Na cabeça delas, a Bíblia dizia tudo que precisava ser dito e seu ensinamento tinha de ser seguido. Defendiam o presbiterianismo ou o congregacionalismo como ensinamento bíblico compulsório e não como uma forma de governo eclesiástico, entre outras admissíveis, como uma forma de governo, entre outras admissíveis. Pois a Bíblia não prescrevia nenhuma ordem particular para a igreja. O batismo de bebês não poderia ser deixado ao critério dos pais, mas tinha de ser justificado ou rejeitado com base na evidência bíblica, infelizmente ausente. Por conseguinte, ambos os lados desse debate afirmaram seguir o ensinamento das Escrituras, quando, na verdade, a Bíblia não trata da questão. Com isso, hoje temos igrejas reformadas que se dividiram por questões como essas, de importância secundária, como concorda a maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão de acordo que são questões secundárias, mas que persistem como barreiras poderosas à reconciliação dentro do mundo protestante. Era em uma tentativa de justificar sua posição sobre estas questões e criar uma interpretação sistemática consistente da Bíblia. A segunda geração de reformadores desenvolveu o que chamamos hoje de teologia da aliança. O aspecto mais importante da teologia da aliança é como ela se apropria do Antigo Testamento. Os reformadores, em geral, rejeitavam a alegoria por considerá-la uma fantasia e preferiram a interpretação literal do texto bíblico como a única legítima. Em alguns casos, claro, era difícil determinar qual o sentido literal. Cântico dos Cânticos sendo um exemplo perfeito disso. O livro tem algo a ver com o Salomão histórico? Pode ser interpretado como um poema ao amor humano, ainda ser considerado palavra de Deus? O que ela nos fala sobre Cristo, se é que fala alguma coisa? Não deveríamos nos surpreender ao descobrir que os reformadores posteriores, com frequência, recorriam à alegoria quando interpretavam este livro, mas ao fazê-lo justificavam a escolha com base em que ela fora concebida como poesia e não como registro histórico a ser lido em termos estritamente literais. Em outras palavras, o Cântico dos Cânticos era concebido, era escrito como alegoria ou como poesia no início e não como relato histórico. Desde o início, o ponto central da teologia da aliança era recuperar o sentido literal do Antigo Testamento. A lei de Moisés não devia ser interpretada como uma espécie de charada em cujo texto se escondia a presença de Cristo.
mas sim como um estágio na revelação do plano de Deus para seu povo. Esse plano fora elaborado na eternidade, mas era revelado progressivamente desde a época de Abraão em diante. Pouco a pouco ficava claro para os israelitas que eles eram o povo escolhido, governado por uma combinação de profetas, sacerdotes e reis. Nenhum israelita foi essas três coisas. Abacuque fora profeta e sacerdote. Davi, profeta e rei. Mas Israel não teve nenhum rei e sacerdote. Melquisedeque seria uma exceção à regra, mas claro, ele não era israelita. Jesus Cristo, no entanto, foi o cumprimento de todos os três ofícios da aliança, não apenas por ser profeta, sacerdote e rei, mas também por integralizar as funções de cada um deles em si mesmo. Que isso? A voz de Deus no monte. Quer dizer, os antigos profetas recebiam uma palavra de Deus e a transmitiam ao povo, mas Jesus era a palavra e contou aos ouvintes que as Escrituras falavam a seu respeito. Também era sacerdote como Melquisedeque, mas enquanto os sacerdotes sacrificavam um cordeiro a fim de expiar os pecados do povo, Jesus se entregou como sacrifício. Ela era o cordeiro. Por fim, ela foi um rei que não governou sobre as pessoas como fez Davi, mas que uniu seu reino em torno de si. Era a cabeça e o reino, era ele a cabeça e o reino, o seu corpo. Adotando essa hermenêutica, os reformadores conseguiram certificar o caráter histórico do Antigo Testamento, mas ao mesmo negar que ela tenha de ser seguido hoje no sentido mais literal. O cumprimento da aliança em Cristo possibilita que interpretemos a lei de Moisés em e por meio do que o Filho de Deus realizou por seu povo. Mas se a velha dispensação da graça abriu caminho para algo novo, sua lembrança permanece de vital importância para os cristãos, pois a menos que compreendamos o que ela era, jamais entenderemos a importância do que Cristo fez por nós. Como disse o apóstolo Paulo, a lei é um guia, levando-nos a Cristo. Essa perspectiva é a chave para se compreender a teologia da aliança e a hermenêutica dos reformadores posteriores. Para que funcionasse bem, acreditavam que ela era necessária de modo a confirmar a total exatidão e confiabilidade do sentido literal do texto bíblico. Qualquer erro encontrado na Bíblia lançaria dúvidas sobre a mensagem do Evangelho e levaria a uma perda de fé, que é exatamente o que aconteceu em várias partes do mundo protestante quando a acuidade literal das Escrituras foi contestada e depois negada a partir do fim do século XVII em diante. Os proponentes do que hoje chamamos de ortodoxia protestante, ou reformada,
evitaram esse problema, apegando-se à doutrina de Calvino de que era pelo testemunho interior do Espírito Santo que uma pessoa teria convicção da absoluta confiabilidade de sua palavra. Que a Bíblia contém muita coisa inspirada a dar fé no Cristo de quem a palavra dá testemunho. A manifestação suprema da teologia da aliança é o ápice da hermenêutica posterior das Escrituras. Podem ser encontrados na Confissão de Fé de Westminster, publicado em 1646, é o mais significativo monumento do que hoje se conhece como ortodoxia protestante ou reformada. Como a segunda confissão helvética, a Confissão de Westminster começa como um capítulo inteiro sobre as Escrituras. Ela explica que, embora a teologia natural, isso é, as obras da criação, possa nos dizer que existe um Deus, ela nada diz sobre o que é necessário para a salvação. Por isso, Deus se revelou a seu povo. A fim de proteger essa revelação da corrupção, logo em seguida a passou para a forma escrita. Como a revelação direta cessou em nossos dias, as Sagradas Escrituras são o único meio de que dispomos para conhecer a vontade de Deus. A autoridade das Escrituras não depende do testemunho humano, mas de Deus, seu verdadeiro autor é a fonte de toda a verdade. Mas, mais importante ainda, embora a Igreja possa nos apontar para as Escrituras, cuja forma e conteúdo podem nos estimular a referência, o único modo de sermos convencidos de sua verdade e autoridade é pela obra interna do Espírito Santo em nosso coração. A Confissão de Westminster declara que todo o necessário à salvação está estabelecido nas Escrituras, diretamente ou por dedução, e não precisa de acrescimentos. Mas seu conteúdo só pode ser compreendido pela iluminação do Espírito Santo. Como ela diz, a iluminação do Espírito de Deus é necessária para a compreensão salvadora das coisas reveladas na Palavra. Essa afirmação é de vital importância, por ser um reconhecimento de que a persuasão mental da verdade literal da Bíblia não basta para uma fé viva. O livro que foi inspirado pelo Espírito Santo deve também ser interpretado pelo mesmo Espírito, sem o qual a salvação em Cristo é impossível. A Confissão de Westminster reconhece que nem tudo é claro nas Escrituras, ou igualmente óbvio para todo o mundo, mas declara que a mensagem essencial é simples o suficiente e pode ser compreendida por todo ser humano dotado de inteligência. Os trechos difíceis das Escrituras devem ser interpretados pelos mais claros, tornando desnecessário apelar para qualquer autoridade externa da Igreja ou da Academia. A autoridade máxima em matéria de interpretação é o Espírito Santo, falando pelas próprias Escrituras. É a sua autoridade que a Igreja deve se submeter. Dizendo isso, os reformadores recorriam à tradição antiga, mas interpretando-a de uma nova maneira. A diferença entre como os pais da Igreja entendiam a obra do Espírito Santo na interpretação das Escrituras e a abordagem da ortodoxia protestante pode ser vista com mais clareza no modo como as dificuldades do texto literal eram tratadas. Na Antiguidade e nos tempos medievais, problemas de cronologia,
gramática e assim por diante eram considerados propositais, como um lembrete de Deus de que a Bíblia tem a ver com coisas espirituais, que não podem ser entendidas apenas por meios racionais. Os estudiosos da ortodoxia protestante concordaram com eles nesse último ponto, mas não recorreram à alegoria a fim de explicar dificuldades textuais. Em vez disso, acreditaram ser possível encontrar soluções por meios racionais, um estudo mais profundo das línguas originais, maior atenção à cronologia e assim por diante. Isso os abriu para a possibilidade, e no fim para a probabilidade, dos textos terem sido editados por uma sucessão de pessoas desconhecidas, capacitadas pelo Espírito Santo para isso. Desse modo, tentaram manter uma unidade essencial entre os elementos humano e divino que participaram da produção da Bíblia em sua forma atual. Os proponentes da teologia da aliança acreditavam que quem entendia como o Espírito Santo conduzira o desenvolvimento histórico do texto o interpretaria corretamente, de modo que não havia nenhuma necessidade de ir além do que estava escrito em busca de algum significado espiritual oculto. Assim, a ortodoxia protestante rompeu com a antiga tradição hermenêutica da Igreja, sem abandonar sua convicção de que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Se olharmos para o modo como os reformadores leem e interpretam a Bíblia, podemos aceitar vários dos seus métodos. O apelo às línguas originais, por exemplo, é a necessidade de estabelecer o texto correto. Podemos considerar nosso interesse moderno em arqueologia e outras disciplinas afins como uma extensão da preocupação deles com a precisão histórica, a fazer pleno uso das técnicas desenvolvidas nos últimos 500 anos. Com muita frequência, seremos levados a conclusões diferentes, mas isso porque nossos métodos se aperfeiçoaram ao longo do tempo, e não porque são fundamentalmente diferentes daqueles que os reformadores utilizavam. Nesse sentido, somos filhos da Renascença tanto quanto Lutero e Calvino. Mas assim como na Renascença, havia homens que não compreendiam a mensagem espiritual que a Bíblia transmite. Também hoje, vemos a mesma cegueira em operação em grande parte do mundo acadêmico. É possível concordar que o apóstolo Paulo ensinou a justificação só pela fé, mas não ter tido a experiência espiritual que essa doutrina proclama. Podemos aceitar que a Bíblia afirma ter sido inspirada pelo Espírito Santo, mas não conhecer esse Espírito que opera em nosso coração. Esse é o real desafio da hermenêutica da Reforma hoje. O que os reformadores nos dizem é que precisamos conhecer Deus em nosso coração, se quisermos compreendê-lo em sua palavra. A Bíblia revela seus segredos aos cristãos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir sua mensagem. Os detalhes históricos que ela registra são interessantes e importantes, mas é a mensagem espiritual que ela contém que muda a vida das pessoas. A reforma não tem a ver com educação, por importante que ela tenha sido e ainda é. Tem a ver com transformação, uma mudança
só possível é por meio da operação do Espírito Santo no coração e mente dos crentes. Essa é a verdadeira hermenêutica da Reforma, e ela é relevante hoje, como foi 500 ou mesmo 2000 anos atrás. Obrigado.